Ficar, namorar, beijar. transar. O sexo e o amor são descobertas que começam na adolescência e enchem de incertezas a cabeça da maioria dos jovens. Amores reais e platônicos levantam questões como a melhor hora para iniciar a vida sexual e revelam uma diferença entre os jovens de hoje e os da geração passada. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros amores na adolescência e sobre virgindade. Aqui com a gente a psicóloga Virgínia Suassuna Costa. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Lourdes. Os tempos mudam, os costumes mudam. Este continua sendo um momento delicado para os jovens. Muito delicado, né? Embora hoje você jovem, diferente do jovem dos anos 60, que eram obrigados a deixar de serem virgens, né? Hoje você tem a opção de escolher ou de não escolher ser virgem, ainda continua sendo um momento delicado pelas pressões que você acaba sofrendo, inclusive dos seus próprios colegas. Então, realmente continua sendo um momento delicado. Bom, e uma pesquisa que entrevistou 1.000 adolescentes entre 14 e 18 anos em 16 cidades brasileiras revela que 64% dos entrevistados não têm vida sexual ativa. Para os pais, o comportamento sexual é a principal diferença entre a geração dos filhos e a geração dos pais. Tudo que diz respeito à liberdade é totalmente diferente, não tem a menor dúvida. Quais são as principais diferenças? As principais começa a respeito da sexualidade, né? Porque naquela época, em uma turma, eram raras meninas que te falavam, que conversavam a respeito de sexo antes do casamento. Sexo era depois do casamento, né? E hoje está uma naturalidade que não... O assunto é esse, né? Então, aí eu acho que aí está toda a diferença. A diferença. Hoje a vida sexual do adolescente se inicia mais cedo, com mais liberdade, inclusive com a aprovação dos próprios pais. Há 26 anos atrás, né, você se reunia com um grupo de moças e rapazes, ou meninas e meninos, e a coisa ficava ali naquele bate-papo, o grupinho separado. Hoje a criançada... No meu caso, eu com filho de 17, filha de 19, a criançada já se reúne e se você piscar o olho, você já tem que ir lá e de apartar, porque a coisa pega mesmo. Realmente é difícil para os pais viver essa situação dos filhos? É muito difícil, porque na realidade eles ainda tentam reprimir muito a questão da sexualidade. E o que seria interessante, aí vai uma dica para você, é que já que você sabe que a gente não pode mesmo ficar segurando muitos desses adolescentes, favorecer um grande número de informações desde que a criança é pequenininha. Então, se você vai, de alguma maneira, favorecendo a satisfação da curiosidade da criança, desde que ela vai, de alguma maneira, lhe perguntando, fazendo as primeiras indagações, você vai favorecer um número maior de informações e, com certeza, uma capacidade maior para que o seu filho possa optar, né, por ser ou não ser virgem. Falando mais, ele fica menos ansioso. Exatamente. As pessoas acham assim, que falando menos, eles vão fazer menos. A relação é inversa. Quanto mais você falar, provavelmente eles vão fazer. Então não adianta você achar assim, que se você não falar sobre boi, por exemplo, os bois vão ficar quietos, os bois não vão dar chifradas. Ao contrário, você vai estar criando bois sonsos, na medida em que eles podem até pegar informações erradas, sabe, Ruth, de outros adolescentes. Eu estava conversando ontem com uma adolescente, ela disse assim, olha, eu estou tomando pílula, mas eu acho que nós vamos terminar o namoro essa semana. Aí eu vou parar de tomar pílula e quando a gente voltar, aí eu reinicio tomando a pílula novamente. Quer dizer, essa adolescente mostrou para mim que não tem informações suficientes sobre um ciclo hormonal e com certeza ela pode se engravidar exatamente por falta de informações. Lembrando aos pais que eles podem participar, eu também, os adolescentes podem perguntar, o telefone é o 255-8282. Virgínia, você falou em diálogo, em conversa e tudo isso, mas esses momentos precisam surgir no relacionamento pais e filhos. E nem sempre esses momentos surgem com um assunto como esse. Como fazer para que esse assunto seja um assunto em discussão dentro da família? Ô Anderson, é interessante, estes assuntos, eles surgem sim. Eles surgem quando a criança começa lá pequenininha pergunta, por que eu tenho pintinho e a minha irmã não tem esse pintinho? Então, a criança, naturalmente, ela leva os pais, ela dá a oportunidade para os pais responderem. Só que os pais, com dificuldade, né, de satisfazer essa curiosidade, se furtam. Então, é
claro que quando eles chegarem na adolescência, eles também vão estar com a mesma dificuldade. E aí os adolescentes vão ter dificuldade também de perguntarem algumas coisas. E aí os pais são bem sem vergonhas, porque eles ficam querendo perguntar sobre a intimidade dos filhos, principalmente a sexual, mas não criaram um clima de intimidade. Porque quando a gente fala de intimidade, a gente não fala só da intimidade sexual. Um pai que não pergunta como é que você foi hoje na escola, como é que foi o seu carnaval, como é que estão os seus amiguinhos e os seus professores, não tem direito também de perguntar a respeito da vida sexual. Mas aí tem que partir de quem, Virginia? Do pai ou do adolescente? Interessante. No processo de desenvolvimento, as perguntas partem dos filhos, só que os pais não dão espaço. Agora, já que de alguma maneira você pode ter pecado fechando o espaço lá atrás, eu acho que ainda é hora de você recomeçar e estar criando esse espaço, porque eles precisam disso. A gente percebe que na mídia existe um estímulo muito grande para a sexualidade, na música popular, em todos os setores existe esse estímulo. É difícil para o jovem conviver com esse estímulo, tendo uma consciência dos riscos que ele está correndo? Olha, se ele convive, né, com todos esses estímulos da mídia, mas de alguma maneira ele também tem uma informação suficiente, porque às vezes a mídia, ela só forma, ela não informa. Né? Agora, ao contrário, a gente está tendo esse momento de informação. Mas muitas vezes a mídia só mostra o sexo, não educa sobre o sexo. Então eu acho que nós pais temos que, paralelamente, de alguma maneira, estarmos aí colaborando para que esses estímulos, esse excesso de estimulação seja digerível, sabe, Ruth? Porque às vezes o adolescente ele não tem estômago psicológico para estar digerindo esse excesso de informações e muitas vezes não tem estômago também para digerir as próprias experiências sexuais. A Flávia do Setor Marista, ela pergunta, Virginia, qual a melhor idade para conversar com os pais sobre sexo? Olha, assim que você tiver as suas primeiras dúvidas a respeito da sexualidade, né? E vamos perdoá-los um pouquinho caso eles não tenham tido espaço para você. Então, sempre é hora de perguntar a respeito do sexo. Agora, é importante saber que por mais que você tenha informações sobre o sexo, quando você for viver a sua sexualidade, tem uma diferença muito grande. É como se você conhecesse muito bem o mapa de uma cidade. Só que quando você vai visitar essa cidade, você vai perceber que tem diferenças. Então, nem sempre ainda, Anderson, estar informado é suficiente. Tem que ter maturidade emocional. Administrar a sexualidade é, sem dúvida, uma dificuldade para o jovem de hoje. Quando se fala em virgindade, então, as dúvidas aumentam e as opiniões divergem. Você acha a virgindade importante? Acho muito importante isso, mas para jovens, moços, tem que tudo segurar, porque senão os homens pensam assim, essa mulher tá solta, eu não quero nada com essa, porque essa aí já tá usada, não quero. Isso vai da cabeça de cada um, né? Na minha, por exemplo, para mim é importante sim. Você acha que a pessoa deve casar virgem? Bem, isso aí vai na opinião de cada um mesmo. Na minha, eu quero, né? Não sei, a gente nunca pode saber o dia de amanhã, né? De repente amanhã muda a opinião. Essa é a sua opinião também ou não? É, tá sendo. Você acha que a pessoa tem que casar virgem, inclusive o homem? Ah, homem não, né? Mas a mulher sim. Virginia, é correta essa distinção que o jovem faz? O homem não, mas a mulher sim deve preservar a virgindade? Olha, é muito relativo, né? Porque parece que socialmente isso é até aceito. O homem precisa ter mais experiências e a mulher não. Então, aí acho que depende, eu gostei da resposta da garota que disse que depende da cabeça de cada pessoa. Porque não adianta você perder a sua virgindade física se psicologicamente você continua virgem, você continua com culpa, com medo, sem usufruir da sexualidade, todo o prazer que ela dá. Né? Então, isso é muito relativo. Existe até uma conotação machista no termo perder a virgindade. Se alguém perde, alguém ganha. Isso é muito interessante, porque fica parecendo assim, que as pessoas, as pessoas que se entregam, né, e usam esse termo perder a virgindade, elas acabam dando ao outro a posse. Então, elas começam a ter uma relação de submissão, né, com o namorado. E aí ela começa a desenvolver uma relação que não é saudável. Virginia, e o Renato do Jardim Novo Mundo pergunta por que geralmente as meninas mentem que são virgens? Tem a ver um pouco com esse conceito que você falou aí agora, conceito social? É interessante porque... E elas mentem mesmo? Você acha que mentem? Algumas mentem, porque na realidade a nossa cultura ainda é machista. E você aí, rapaz, embora você queira mesmo na hora H, fica difícil administrar o limite, você gostaria mesmo de ser o primeiro, né? Então elas mentem, às vezes até para tentarem ser aceitas de uma outra forma. A jovem, o jovem de modo geral, fica entre duas pressões. A pressão dos pais, da família, uma pressão mais conservadora no sentido de manter a virgindade, e a pressão do grupo social, dos jovens que acompanham
no sentido de acompanhar e não deixar de perder a virgindade. Como é que o jovem fica? Como é que ele lida com essas duas pressões? Olha, depende muito da maturidade emocional do jovem, né? Ele fica como se estivesse num trapézio, né? Entre a pressão do grupo, que fala, poxa, mas você ainda tá virgem, que careta, né? E entre a pressão dos pais, que de alguma maneira dizem, olha, espera a hora certa, né? É importante você verificar se é a sua hora e se não é a hora do grupo. Agora, aquele jovem que tem uma maturidade emocional maior, que não está verdinho por dentro, ele é capaz de ter um bom equilíbrio e escolher a hora certa. Virgínio Eduardo, do Jardim América, pergunta, você acha que os jovens hoje estão ficando ou namorando? Aquela velha expressão, só ficar, passou, teve um rolinho, acabou, e o namorar mesmo. Os jovens hoje ficam ou namoram? Olha, tem sido muito interessante, porque na minha experiência na clínica, as meninas estão querendo namorar, gente. Elas não estão querendo só ficar, elas estão se sentindo muito usadas. Agora, ficando ou namorando, esse é um período muito importante na sua vida, porque você vai exercitando o controle da sua sexualidade. Então, atenção, porque parece que elas estão querendo alguma coisa mais séria. E outro dia até uma menina disse, falou, nossa, mas o cara beijou 3 na festa, eu seria a 4ª, eu não estou mais querendo ser iguais às outras pessoas. Então, eu acho que nós estamos na era da qualidade total e não é mais da quantidade, não. Virgínio, Rafael da Vila Redenção pergunta se o adolescente que tem problemas com família, problema com amigos, vai ter dificuldade também para viver um primeiro amor. Provavelmente, se por acaso, né, ele teve uma experiência assim, de rejeição, né, principalmente da figura feminina, ele vai provavelmente projetar nas garotinhas essa mesma sensação de rejeição. Então, pode ser sim que ele tenha essa dificuldade. Agora, se você conseguir discriminar que aquela menininha ali que de repente você está interessado não tem nada a ver com aquelas pessoas que te rejeitaram, então, de alguma maneira, você pode resgatar o teu equilíbrio emocional. Virgínia, que orientação você daria para um pai que quer orientar o filho sexualmente no sentido de manter a virgindade? Existe um argumento lógico, racional, no sentido de não perder a virgindade antes da hora? Olha, existe sim. Existe o seguinte argumento. É fundamental que você tenha, né, uma maturidade emocional para enfrentar as consequências da gravidez, da perda da virgindade. De repente, você está apto a criar um filho sozinho? Você tem uma independência econômica, né? Você, de alguma maneira, está se prevenindo, usando, por exemplo, anticoncepcionais? Então, será que você é capaz de alguma maneira, lidar com as consequências da sua atitude? Virgínia, já com o assunto da virgindade, a Margarete, do setor Garavelo, pergunta, uma menina que perde a virgindade dificulta no casamento? Provavelmente sim, porque principalmente se essas primeiras experiências aí sexuais não forem satisfatórias. Porque para você... quer dizer com isso que tem que casar virgem? Não fica parecendo que é meio obrigatório isso, não? Não é obrigatório. Eu acho que você tem que escolher a hora certa, né? Porque de repente, se você se entrega e não tem, por exemplo, uma entrega total, você dificilmente vai ter, por exemplo, o que a gente denomina de orgasmo. Então, você vai começar a ter dificuldades com a sua própria sexualidade, o que vai interferir nas suas relações futuras. Então, para você, independente de casar virgem ou não, é importante que fique o seguinte recado. Para você se entregar a primeira vez, é preciso que você esteja em condições de se entregar totalmente, senão algumas lesões com certeza vão ficar. Com que idade você acha que a pessoa deveria iniciar a vida sexual? Eu acho que varia muito, né? Quanto mais rápido, melhor. Eu acho que não tem idade certa para começar amanhã a vida sexual. Acho que depende da maneira que cada pessoa vive, do estado social dela, econômico, depende da pessoa. Bom, a gente tem aqui perguntas de telespectadores que têm essa dúvida, qual a melhor hora para começar? Essa é, por exemplo, uma pergunta da Marcilene, do setor Nova Suíça. Olha, Marcilene, a melhor hora é a hora que você estiver pronta emocionalmente para lidar com as consequências, né? Imagine você experimentando uma fruta que está verde, ela não tem o mesmo sabor e de repente você pode ter até dificuldades e traumas que podem interferir na sua vida futura. Então não adianta você ter um corpo de mulher, né, uma série de informações na cabeça, se dentro de você existe ainda uma imaturidade, né? Imagine uma criança, um bebezinho de 6 meses comendo uma feijoada, ele provavelmente vai ter uma diarreia. Então, você vai ter que ter um estômago psicológico para estar digerindo as suas experiências. Como é que ela sabe que ela já tem um estômago preparado para digerir essas experiências? Se ela tem, por exemplo, um bom contato, não só sexual com o namorado, mas um contato também verbal. Porque não adianta nada você transar genitalmente, você tem que transar com as ideias, você tem que transar com a cabeça também. Então, se tem um bom nível de diálogo, se tem uma intimidade muito grande, se tem uma afetividade maior e se você não está sendo pressionada, no caso, por ele, para provar
que se entregando sexualmente, você gosta dele. Então, se essas variáveis não estiverem presentes, de repente você pode começar a pensar na entrega. Virginia, a Alone, do Setor Oeste, diz que a irmã dela, de 13 anos, está grávida. O que fazer? Olha, é fundamental, né? O que seria ideal teria sido você se prevenir, mas acho que é importante você conversar com seus pais e, de alguma maneira, com certeza, eles te darem o apoio emocional e, de repente, até o apoio econômico. Mas eu acredito que é você que vai ter que tomar conta dessa criança, porque senão fica muito fácil para o adolescente. Ele acha que é só transar e parir. Então, eu acho que a consequência, a criação, tem que ficar por sua conta, para você assumir um pouquinho a responsabilidade da sua atitude, que foi inadequada. O Clayander, da Vila Itatiaia, quer saber qual é a reação do corpo quando o adolescente começa a ter relações sexuais. Olha, são várias reações, né? Positivas e negativas. E eu me lembrei de um exemplo interessante que um pai, né, muito machista, forçou a criança a ter uma relação sexual. Ele arrumou lá as mulheres, ele achava que o filho, com 14 anos, já estava demorando muito para começar a vida sexual. E o menino broxou. Ele não conseguiu, quer dizer, o corpo não reagiu. E ele, muito apavorado, veio conversar comigo. E eu disse, como o seu corpo é saudável. Quer dizer, de repente, o corpo não estava preparado para, de alguma maneira, se submeter àquela pressão psicológica. Então, essas reações físicas do corpo, que às vezes é até uma broxada, é um bom sinal para te mostrar que você ainda não está preparado emocionalmente. A Lázaro, do Parque Interior, pergunta, quando um adolescente perde a virgindade, a mãe descobre o que fazer. Olha, acho que é importante o diálogo, né? Acho que vocês vão ter que estar conversando sobre isso e, de repente, não é porque você perdeu a virgindade, é que você tem que, de alguma maneira, se submeter a várias relações sexuais com vários rapazes. O fato de você ter se entregue para uma pessoa não significa que necessariamente você está condenada a ter relação sexual com todas as outras pessoas. Virginia, o nosso tempo está esgotado, a gente agradece muito a sua participação. Uma boa tarde. Uma boa tarde para nós.